Om Gyanathimirandassya Gyananjanam Shalakaya Chokshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Shwapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências a poeira dos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtottara Sata Shrimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência então à leitura do Bhakti Tattva Viveka, capítulo 3. Nós então lemos sobre os diferentes tipos de diferentes tipos de pecados, e como eles podem ser destruídos somente através da prática de Bhakti Yoga. Então, nós lemos um verso do Padma Purana, que diz que o aprarabdha, ou seja, aqueles pecados que ainda estão dormentes, que não foram ainda manifestados. Kuta, que são os pecados que estão agora produzindo uma semente. Ou seja, eles estão começando a dar forma àquele desejo pecaminoso. O terceiro, que é o bija, que é as sementes que são produzidas quando esses desejos foram, então, materializados. E 4, prarabdha, que são os pecados que já frutificaram, então tudo isso é destruído com a prática de Bhakti. Tá? Então, os devotos, eles não precisam praticar nem karma, nem dhyana, nem nenhuma outra filosofia ou prática conhecida para expiar os seus pecados. Não precisa. A prática de Bhakti, ela já destrói todos os pecados. Então, aqui ele cita novamente um verso do Srimad Bhagavatam, que diz que a Papa Bija, aquela semente dos pecados, pode apenas ser destruída através de Bhakti. Então o verso diz: o método sistemático para a expiação dos pecados que está
prescrito nas Escrituras, como, por exemplo, você executar votos que são dificílimos, como Chandrayana. Chandrayana significa o quê? É o voto de você comer apenas 15 punhados de comida. Tá? 15 punhados significa com a mão assim bem fechadinha, tá? 15 punhados de comida, né? Na lua cheia, e diminuir um punhado a cada dia, tá? Até você chegar na lua nova. E daí você simplesmente para de comer, né? Por um certo tempo. Isso como se diz, uma austeridade que você faz para você também expiar pecados, correto? E também outras atividades, tá? Que se enquadram como karma, bem como fazer caridade, né? Tudo isso também destrói pecados, tá? Mas apenas a prática de Bhakti é capaz de destruir todos os pecados, inclusive na sua forma ainda embrionária, vamos dizer assim. Tá? E, além disso, aqui, Srila Bhaktivinoda Thakur ele deixa bem claro, o devoto, o que pratica Bhakti Yoga, ele não precisa fazer nenhuma dessas outras práticas para expiar pecados. Tá? Basta que ele pratique Bhakti. Tá? Desejos pecaminosos podem ser removidos apenas quando você se ocupa no serviço a Krishna. Ou seja, além de Bhakti, não existe nenhuma forma de você expurgar os desejos pecaminosos do seu coração. Assim que Bhakti Devi aparece no coração, todos os pecados são removidos, inclusive os desejos, né, para cometer os pecados. São destruídos pela raiz. Então, muita gente pensa que primeiro eu preciso me purificar, primeiro eu preciso me limpar para depois conseguir Bhakti, ou seja, conseguir misericórdia. É justamente o oposto. Você não toma remédio, você não fica doente sem tomar remédio. E qual é o remédio para a doença da existência material? É Bhakti, é potência espiritual, vinda de Radharani, vinda de Krishna, vinda do Guru. Então, primeiro você recebe essa potência devocional, primeiro você recebe a capacidade de servir a Radha e Krishna, e depois é que, então, os seus defeitos são removidos. Não é o contrário, jamais. Então, muita gente pensa, eu não sou qualificado para a prática de Bhakti porque eu sou muito impuro. Sim, e você vai continuar cada vez mais impuro se você não praticar Bhakti. Então, não é uma condição para a prática de Bhakti você estar puro ou purificado. Ao contrário, você só consegue se purificar, se livrar de todos os seus maus hábitos, sejam eles quais forem, se você se dedicar exclusivamente à prática de Bhakti Yoga. Ok? Então, mais um verso do Padma Purana é então aqui citado, tá? Que diz o seguinte: quando Bhakti aparece no coração, ela é acompanhada da potência do conhecimento, chamado Vidya Shakti, que destrói imediatamente a ignorância ali situada no coração da entidade viva. Assim como uma cobra é totalmente carbonizada, né, incinerada durante um incêndio florestal. Ele cita também um outro verso do Srimad Bhagavatam que diz: ascetas que conseguiram desapegar as suas mentes dos objetos dos sentidos, mas mantêm os seus sentidos, por manter os seus sentidos afastados desses objetos, não podem facilmente desatar o nó do falso ego presente em seus corações.
Mas os devotos que se ocupam de maneira exclusiva, tá, no serviço amoroso transcendental aos pés de lótus de Sri Krishna, podem desatar este nó rapidamente. Tá? Assim, todos devem se ocupar no bhajana de Krishna, que é o abrigo supremo. Vocês têm que entender que nós não podemos ter medo de Deus. Deus não é um carrasco. Deus, ele pune. Claro que ele pune. Mas não significa que essa punição seja desprovida de amor. Então, não devemos ter medo de Krishna. Bem como não devemos ter medo do Guru, né, nem dos Vaishnavas elevados. Nós devemos ter a certeza de que eles são um oceano de amor, um oceano de misericórdia. Mesmo que esse amor não venha da maneira como nós esperamos e como nós julgamos que deva vir, nós devemos ter a capacidade de saber aceitar, né, a punição deles, porque é só através dessa punição que nós podemos nos purificar, nos aperfeiçoar, aparar aquelas arestas que nós temos, porque a pior coisa é nós nos sentirmos já perfeitos, né? E merecedores de um amor assim incondicional de Deus para conosco. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós achamos que nós precisamos ser bem tratados, entre aspas, né? Com doçura, com carinho, né? Quando na verdade o que nós precisamos é de punição, tá? Porque isso vai ajudar o nosso falso ego a ser totalmente cortado, como disse aqui. Então, ou você aceita por fé que Krishna é um oceano de amor e misericórdia, tá? E não importa a maneira como ele me trate, isso é uma expressão de amor, né? Ou você simplesmente não consegue nem dar início a esse processo. Porque esse processo do Vaishnavismo não é um processo de fazer negócios com Deus. Deus, eu só te adoro se você me tratar bem. Se você não me tratar bem, eu também já não gosto mais de você. Eu vou procurar outro Deus. Né? E não pensem que isso é algo assim absurdo, porque é real. Apesar de ser muito imaturo, ele é real e eu já vi várias pessoas com esse comportamento. Elas se juntam aos Vaishnavas, se juntam ao movimento de Bhakti, adoram ouvir sobre os passatempos de Krishna, acham Krishna muito encantador, até por um certo momento se convencem que ele seja Deus, né? Acham os Vaishnavas muito elevados, mas quando os Vaishnavas e Krishna começam a colocar essa pessoa num processo de educação, né, essa pessoa já começa a achar ruim, não, mas não foi o que eu imaginava, eu não vim aqui para ser castigado, eu não vim aqui para ser corrigido, eu não vim aqui para ser ignorado. Então, quem não está preparado para enfrentar, né, os desafios da vida espiritual, jamais será capaz de desfrutar dos benefícios da vida espiritual. Tem um ditado famoso que diz: vida espiritual é amarga no começo, mas doce no fim. Enquanto que a vida material, ela é muito doce no começo, mas é bem amarga no fim. Então, é uma opção. É uma opção que nós devemos fazer, né, para que nós possamos nos ocupar da maneira mais adequada ao processo. Tá? Eu sei, obviamente, que a vida não é fácil, a vida material não é fácil,
que o sofrimento ele muitas vezes ele é muito grande, e as pessoas de modo geral já não conseguem mais aturar, né, o sofrimento, a rejeição, palavras ríspidas, a punição, né, a correção, né, mas nós precisamos ter aquela força de vontade extra, aquela paciência extra, e entender que se isso está acontecendo de novo, é porque isso é um karma nosso. Isso só vai parar o dia que nós enfrentarmos isso. E não simplesmente querermos colocar isso para debaixo do tapete, né, e acharmos que nós não merecemos isso, né, que isso é injusto. Nada é injusto. Tudo que vem até você é fruto do seu karma. Nada é injusto. Principalmente se vem de Guru e de Krishna e dos Vaishnavas. Isso é mais do que certo, ser merecedor. Então, é preciso ter bastante maturidade, bastante calma, tranquilidade, tentar entender o processo primeiro racionalmente, para que você tenha parâmetros, depois se ajustar emocionalmente e, em seguida, devemos, então, nos esforçar para nos harmonizarmos espiritualmente. Correto? Bom, vamos então dar sequência aqui. Mesmo que o cultivo do conhecimento, jnana, possa remover a ignorância até certo ponto, claro, sem que você se abrigue em bhakti, este praticante certamente cairá desta posição conquistada através de jnana, se ele rejeitar o quê? O serviço aos pés de lótus do Senhor Supremo. Isso é um verso do Bhagavatam famoso, 10.2.32. Yenir avindaksha vimukta maninas tvai astabhavad avishuddha buddhaya aruhya krishrena param padam tata patanti ado nadrita yusmad angrayaha. Os semideuses estão orando para o Senhor Krishna. Ó Senhor de olhos de lótus, embora pelo cultivo do processo chamado neti-neti, ou seja, a negação, não é isso, não é aquilo, os jnanis, ou cultivadores do conhecimento, se esforçam para alcançar alguma coisa que seja diferente desta matéria inerte, e se consideram liberados, porém a sua inteligência é impura, está impura. Com grande dificuldade, eles cruzam o oceano da ignorância e alcançam o estágio do Brahman. Mas porque eles não se abrigaram permanentemente nos seus pés de lótus, ó Senhor, eles caem daquela posição. Então aqui mais uma vez um exemplo que nós temos de que alcançar o Brahman, o aspecto impessoal de Deus, não é eterno, não é para sempre. Tá? Você alcança o Brahman temporariamente. Por quê? Por esse motivo aqui, que ele acabou de dar, por um outro motivo, que Srila Bhaktivinoda Thakur disse há umas 2 aulas atrás, que o fato de nós desejarmos alcançar a liberação impessoal é um anartha, um impedimento, ou seja, não é uma virtude espiritual, mas é um anartha. E também pelo fato de que a alma ela tem uma personalidade eterna que tem relação direta com alguma forma de Deus, alguma forma pessoal, algum aspecto pessoal de Krishna. Seja o próprio Krishna, seja o Sr. Narayana, seja o Sr. Rama, etc. Tá? Ou seja, enquanto a alma não consegue se expressar, enquanto a alma não consegue estabelecer essa relação com Krishna, ela não para em lugar nenhum. Ela não se satisfaz em lugar nenhum, tá? Principalmente no Brahman.
Então, através do esforço da mente, da inteligência, o yogi pode até chegar no Brahman, o Gyani, né? Perdão. Mas é temporário. Logo, logo, ele deve voltar para dar sequência no processo de desenvolvimento daquela identidade eterna da alma que ele guarda ainda não revelada. Ok? Então, continuando. Então, aqui Srila Bhaktivinoda Thakur ele vai agora novamente fazer um apelo aos leitores. Ele diz: ó devotos íntimos, tendo certamente ouvido, né, a palavra avidya anteriormente, vocês devem estar ávidos para saber qual é a natureza intrínseca desta palavra. Portanto, irei explicar alguns pontos a este respeito. Shri Krishna possui ilimitadas variedades de potências. Dentre elas, Chit Shakti, Jiva Shakti e Maya Shakti são proeminentes. Chit Shakti revela o quê? Manifesta a morada do Senhor, né, o Dhamma, e todas as parafernálias necessárias para a execução dos seus passatempos. Outro nome para Chit Shakti é Swarupa Shakti, ou seja, é aquela potência única de Deus que é personificada por Radharani. A palavra Chit, né, a palavra Chit Shakti também é utilizada em relação ao próprio Krishna quando ele representa uma potência, que é a potência Chit, né? Sat, Chit, Ananda. Sat representada por Baladeva e Ananda por Radharani. Mas a palavra Chit Shakti também tem um sentido global, que é sinônimo de Swarupa Shakti, que é a Shakti única e principal, né, de Krishna, que é essa sim representada totalmente por Radharani. Ok? Temos também Jiva Shakti, que produz as inúmeras entidades vivas. Chit Shakti também é conhecida como Tatastha Shakti, a potência marginal que produz as almas. Por natureza, as jivas são puramente espirituais. Elas também têm a função de Chit, né, ou de conhecimento, de consciência. Mas devido à sua constituição incompleta, elas são então presas por Maya, a energia ilusória. Tá? Então, a alma, muita gente pergunta, mas se a alma é perfeita, por que ela se ilude por Maya? É porque a perfeição da alma não é uma perfeição completa. Tá? Parece contraditória, paradoxal, você tem uma palavra perfeita que já denota o sentido de completo, mas na verdade não. O perfeito, ele também tem o mais perfeito, o perfeitíssimo, tá? São variações do perfeito. Né? Como que isso é possível? Krishna, ele é o perfeitíssimo. Narayana, que é uma expansão dele, também é perfeito, só que é um perfeito menos perfeito, no sentido de ele não ser tão completo quanto Krishna. Então ele é considerado como mais perfeito. Aí você pode ter também a comparação com Paramatma, Vishnu, né, Kshirodakashayi Vishnu, que é perfeito, mas ele não tem as qualidades de Narayana, nem tem as qualidades de Krishna, então ele pode ser chamado apenas de perfeito. Tá? Então, a jiva, a alma, ela é tatasta, ou seja, ela é marginal, ela está à margem do mundo transcendental e à margem do mundo material. Então ela tem um pouco dos dois. Então é por isso que ela consegue manter a sua identidade espiritual intacta, porém sob a influência da energia ilusória material. Ok? Então esse ponto é bem simples. Bom, então, por cultivar desejos que são opostos a Krishna,
As divas, então, ficam presas pela energia ilusória. E assim, desejando se tornarem favoráveis a Krishna, elas podem ser, finalmente, então, libertas de Maya e ocupadas em seu serviço. Esta é a diferença entre uma alma condicionada e uma alma liberada. A alma condicionada, Badadiva, é aquela que está totalmente iludida por Maya. E a alma liberada é aquela alma chamada Muktadiva, que conseguiu se libertar de Maya. A energia ilusória atua de duas maneiras sobre essa natureza intrínseca da entidade viva condicionada. A primeira é através da avidya, a potência da ignorância, e a outra através da vidya, a potência do conhecimento. Através do aspecto de avidya, Maya encobre o ego puro, né, o constitucional daquela entidade viva, né, criando assim um falso ego distorcido, através do qual a diva passa a se identificar com os objetos materiais, com a matéria em si. Essas amarras da ignorância são a causa do estado condicionado das divas. Livrar-se da ignorância, da avidya, e de todas as falsas designações, ao livrar-se, mais correto, da avidya e das falsas designações, a entidade viva ela alcança o estágio da liberação. Então a avidya não é nada mais do que uma potência especial de Maya que faz com que a entidade viva se esqueça da sua posição constitucional. Então, quando a gente fala do esquecimento, não é um esquecimento de Krishna. Na verdade, nós nunca estivemos com ele para nos lembrarmos dele. É o esquecimento de quem nós somos, da nossa própria identidade. A ignorância, ela produz o desejo na diva, né, por cultivar o quê? Atividades frutivas, atividades materialistas e desfrute barato dos sentidos. Esses desejos, eles então dão início ao processo o quê? Do pecado e também da piedade. Ambos. Essa ignorância é a causa de todas as dificuldades experimentadas pela diva. Além de Bhakti, não existe nenhum outro processo capaz de eliminar esta ignorância. O karma ele pode apenas destruir os pecados, Jnana pode destruir a raiz dos desejos que causam o pecado e a piedade, mas Bhakti ela erradica totalmente a raiz de todos os pecados. O desejo de praticar o pecado e a atividade piedosa, que são as causas principais da ignorância. Então aqui vejam que Bhaktivinoda Thakur está incluindo pecado e piedade no mesmo pacote, como sendo o quê? Meios de prender a entidade viva no mundo material. Porque mesmo quando você faz atividades piedosas, você está gerando um karma. Mesmo que seja um karma positivo, esse karma não está permitindo a sua liberação. Então aí muita gente se pega e pergunta, mas como eu vou deixar de fazer atividades positivas, atividades piedosas nesse mundo? Se eu busco a liberação, eu preciso me tornar indiferente ao mundo? O Jnani ele vai se tornar indiferente ao mundo. Ele não vai praticar atividade nenhuma, nem boa nem ruim. O Yogi também não. É por isso que eles são egoístas, eles vão se focar neles mesmos. Agora, qual é a possibilidade, qual é o meio pelo qual eu posso fazer atividades
piedosas, posso ajudar ao próximo, né, sem me enredar no mundo material, com reações positivas ou negativas. Mais uma vez, a solução é praticar Bhakti Yoga. Porque quando você pratica Bhakti para o benefício do outro, você não gera karma, nem positivo nem negativo. Você gera o quê? Devoção. E quanto mais devoção, mais você purifica o seu karma e mais você consegue se liberar. Então você pode distribuir comida? Pode, mas desde que seja prachada, o alimento oferecido para Krishna. Então aquele seu ato de distribuir comida não é mais um ato simplesmente de um karma piedoso, de alguém que quer fazer um serviço social. Você está fazendo bhakti. É uma atividade devocional você distribuir alimento para as pessoas que foi oferecido a Krishna. Você quer tocar música para alguém? Ótimo. Cante o Mahamantra. Cante uma canção devocional para aquela pessoa, porque você vai estar automaticamente glorificando a Deus e também ajudando aquela pessoa. Então é só através de Bhakti que você consegue sempre dar conta de cobrir a realidade por todos os ângulos 360 graus, sem receber nenhum tipo de reação negativa ou reação que vai te prender cada vez mais aqui no mundo material. Ok? Entendido isso, então, aqui se encerrou a explicação do primeiro sintoma, né, chamado Kleshagni, que aparece quando você se aperfeiçoa em Sadhana Bhakti. Só recapitulando, nós aqui estamos explicando os 6 frutos, né, dos 3 estágios da prática de Bhakti que nos são concedidos. O primeiro que nós lemos agora foi completado, que é o Kleshagni. E agora vamos para o segundo, que é Shubhada. Esses 2 são referentes a Sadhana Bhakti. Ok? Bhakti é auspiciosa por natureza, ou seja, Shubhada. Ela é muito auspiciosa. Ela está sempre com as melhores situações, com os melhores arranjos, né, com toda aquela harmonia, né, no ambiente, interna e externamente. Bhakti é sempre auspiciosa. Tudo flui da melhor maneira possível através de Bhakti. Então, Srila Rupa Goswami, ele cita um verso no Bhakti Rasamrita, sendo que diz: eruditos definem a auspiciosidade verdadeira, né, ou seja, Shubha, como possuir amor por todas as entidades vivas, né, e se tornar também o objeto de todas as entidades vivas, bem como possuir todas as boas qualidades, felicidade e outros aspectos. Então, ele coloca aqui Rupa Goswami como o ponto principal. Se você ama a todos, se você é amado por todos, então não há mais obstáculos na sua vida. Correto? Bem como, se você tem as qualidades Vaishnavas, se você está sempre feliz, tudo isso traz auspiciosidade. Então, lembrando que uma vida harmoniosa não vem de fora para dentro, vem sempre de dentro para fora. O próximo verso que ele cita é do Padma Purana, que explica como, ao possuirmos amor, né, por todas as entidades vivas e nos tornarmos, né, o objeto, o que significa, né, possuir amor pelas entidades vivas e nos tornarmos o objeto do afeto delas. O verso diz: aqueles que adoraram o Senhor Hari satisfizeram a todo o universo. Portanto, todas as entidades vivas, ambas móveis e inertes, também os amam. O amam, né? Ou os amam, aqueles. Então, aqui responde a sua dúvida.
de como eu posso ser amado por todos. Será que todos realmente me amam? Sim. Quando você consegue alcançar Bhakti pura e você consegue manifestar esse amor, né, genuíno por Krishna, quando você adora Krishna, Krishna se satisfaz. Então, automaticamente, todos estarão satisfeitos. Mesmo que eles nem saibam que você exista. Entende? Aqui é um sentido bem profundo. Tá? E então você estará sempre amparado por essa auspiciosidade, né, que vem de Krishna. Krishna é o todo auspicioso, ele é o Mangalam Mangalanam, ele é a personificação da auspiciosidade. Então, se ele está com você, nada mais, né, pode te atrapalhar. A explicação disso é que aqueles que se devotam exclusivamente para a prática de Hari Bhajana, adoração a Hari, Krishna, ama a todas as entidades vivas sem inveja. Portanto, os outros também irão amá-la. Então, a inveja, ela é um grande obstáculo para Bhakti. Enquanto você tem inveja de alguém ou de Deus, né, você não vai conseguir manifestar aquele amor puro, aquele amor necessário, né, para você fazer uma adoração exclusiva. Então, deixem a inveja de lado. Procurem sempre trabalhar com a admiração. Procurem sempre se espelhar nas boas qualidades que vocês veem nos outros e também em Deus. E orem para que um dia essas qualidades também se abriguem em você. Correto? Então, tentem ao máximo eliminar a inveja. Procurem adotar uma atitude de servidão, de humildade, de admiração. Certo? Assim você vai conseguir se livrar de um monte de problemas. Bom, sobre isso, o Srimad Bhagavatam 5.18.12, bem como no Bhakti Rasamrita Sindhu, né, tem um verso que diz: Yashasti Bhaktir Bhagavati Yakinchana Sarver Gunesrata Samasatsura Hara Abhaktasya Kuto Mahaguna Manorattena Sati Dhavato Bahi. Aqueles que possuem Bhakti indesviável e exclusiva por Bhagavan Shri Krishna se tornam residentes, se tornam a residência de todos os semideuses e todas as boas qualidades. Como pode grandes qualidades existir em não devotos? Aqueles que ainda têm desejos ilícitos, né, e sempre buscam pela gratificação dos sentidos. As qualidades de compaixão, honestidade, humildade, desapego, despertar espiritual e etc., aparecem somente naqueles em cujos corações Bhakti já apareceu. Tá? Aí reforça aquela ideia que a gente falou antes de que primeiro vem Bhakti. Primeiro vem o quê? Desejo pela adoração de Krishna, desejo pela prática, né? E, consequentemente, uma resiliência nessa prática. Tá? Você precisa se tornar cada vez mais fixo e estável na sua prática. Aí, quando o Bhakti vai se manifestando, automaticamente não tem qualidade negativa que possa permanecer ali presente. É quando você acende a luz do quarto, não importa por quantos anos esse quarto tenha ficado no escuro, aquela escuridão ela se dispersa no mesmo segundo em que a luz se acende. Correto? Embora a felicidade esteja incluída dentro da auspiciosidade, ela é analisada separadamente, né? Por natureza, Bhakti sempre concede auspiciosidade. Shri Rupa Goswami
escreveu que a felicidade da alma condicionada pode ser dividida em 3 categorias: Vaishayika Shuka, Brahma Shuka e Aishwara Shuka. Vaishayika Shuka é toda a variedade de prazeres mundanos encontrados dentro do mundo material. Os 18 tipos de perfeições místicas e o desfrute de planetas dos semideuses, né, são todos considerados como Vaishayika Shuka. Então vejam bem, ele está colocando como, né, o desfrute mundano de prazeres mundanos o processo de Ashtanga Yoga. Tá? O processo de você buscar por poderes místicos, né? Tudo isso é parte de desfrute. Então você acha que o yogi está muito avançado espiritualmente? Absolutamente não. Absolutamente. Então você vê como os valores, né, como os paradigmas de espiritualidade nessa Kali Yuga estão completamente deturpados. E outros que não têm aquele comportamento do yogi são taxados de o quê? Sem espiritualidade. Só que, na verdade, eu sempre falo isso, espiritualidade significa o quê? Ter relação com Deus, nada mais. Tá? Não podemos aceitar essa propaganda da New Age de que tudo que foge, né, ao normal é a espiritualidade. Tá? Não é. Principalmente aquela coisa estereotipada, né? Frases de efeito que não fazem sentido, uma decoração que mistura diversos elementos culturais, ali especialmente da Índia, o que mais? Aquele pseudo-sincretismo religioso, né? E todos aqueles detalhes que eu já elucidei na minha aula sobre a nova era, ok? Então aqui é como é classificada então essa busca por yoga, né? Yoga no sentido Hatha Yoga, etc. Então, ao percebermos que esses prazeres mundanos, eles na verdade causam muitos problemas e são também temporários, né? Buscamos então erradicá-los através do processo do neti-neti, que é chamado de Vyatireka. Vyatireka. Ou o princípio da negação. O prazer impessoal, né, ou o prazer da impessoalidade, derivado desses esforços chamados Vyatireka, que é você negar, através da eliminação de todo sentimento mundano e imaginando a si mesmo, né, unido, né, sendo um com este Brahman indiferenciado, isso é chamado de Brahma Sukha, ou a felicidade vinda de Brahma. A felicidade oriunda de você buscar o abrigo, né, permanente de Bhagavan, que possui todas as opulências de maneira completa, é chamada de Aishwara Sukha. Por natureza, Hari Bhakti pode também conceder todos os tipos de felicidades, né, de acordo com a qualificação e o desejo do praticante, né? Hari Bhakti pode também conceder Vaishayika Sukha, Brahma Sukha, bem como Aishwara Sukha. Então o terceiro, Aishwara Sukha, significa a felicidade de você estar com Bhagavan, com Deus. Os 8 tipos de yoga mística, tá? Todas as variedades de desfrute material, a felicidade da liberação impessoal e esta bem-aventurança, né, podem também ser alcançadas pela devoção a Govinda. Então, lembrando que Bhakti, por estar no topo dessa pirâmide, ela concede também todos os benefícios das demais yogas. Bhagavad Gita Krishna explica isso muito bem.
Está escrito no Haribhakti Shuddhodaya, né? Um verso que diz: ó Senhor dos semideuses, eu repetidamente imploro, né, por uma bênção de alcançar a devoção exclusiva por você, através da qual, de acordo com a qualificação específica de cada um, alguns devotos obtêm os frutos da riqueza, da religiosidade, da gratificação dos sentidos, da liberação, enquanto outros obtêm os frutos da felicidade de possuir amor por você. Então aqui ele diz que quem pratica Bhakti pode receber felicidade. Pode receber tanto uma felicidade material, quanto uma felicidade, inclusive, principalmente, obviamente, espiritual. Lembra que nós lemos lá no começo, algumas aulas para trás, que diz que os Panchopasakas, aqueles que praticam Bhakti, adoração a Vishnu, Surya, Shiva, Ganesha e Durga, eles praticam Bhakti, mas o desejo deles é o quê? A liberação impessoal. Os karmis, eles fazem puja também, fazem adoração, fazem Bhakti, cantam os santos nomes, fazem várias coisas, peregrinação. Mas o objetivo deles não é alcançar amor incondicional por Krishna, mas sim o quê? Obter uma felicidade neste mundo material. Tá certo? A conclusão disso é que Bhakti é capaz de conceder todos os tipos de felicidades, mas os devotos exclusivos consideram que o prazer oriundo da gratificação dos sentidos e a liberação impessoal sejam ambos insignificantes, e eles buscam apenas por prema sukha, a felicidade de possuir amor, prema, pelo Senhor Supremo. Sem a ajuda de Bhakti, os caminhos de Jnana e Karma são incapazes de conceder qualquer resultado positivo. Assim, em qualquer condição, a felicidade não pode ser alcançada sem Bhakti. Excelente aqui a observação de Srila Bhaktivinoda Thakur. Tá? Não é que quando você pratica Karma, Jnana, Yoga, você não faz Bhakti. Ao contrário, se você não fizer Bhakti junto com esses processos, eles jamais poderão dar qualquer tipo de fruto. Positivo, claro. Né? Ok? Então aqui ele termina de explicar então o número 2, que é Shubhada, é o segundo fruto da prática de Sadhana Bhakti, e ele vai começar a explicar sobre Mokshala Gutakriti, que é o que? O primeiro fruto do processo de Bhava Bhakti. A gente vai encerrar por aqui e retomamos então na próxima aula a partir desse ponto. Ok? Então, um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.